apaixonado pela comunicação, mas foi através da produção de documentários que ele se destacou. Eu converso hoje com o jornalista e cineasta Ernói Mattiello. O Palavra Aberta já está no ar. Ernói, você é o tipo da pessoa que, por sorte, já sabia o que ia fazer muito cedo. Com quantos anos você começou a trabalhar com comunicação? Eu comecei com 14 anos. Iniciei a minha atividade profissional com 14 anos, com 15 eu já era locutor profissional. Comecei nos estúdios, em horário nobre, em emissora de AM, no interior de Santa Catarina, aquela coisa glamurosa de quem é adolescente que não está nem preparado para essa coisa de falar para milhares de pessoas e esse contexto todo. Mas por que você é de origem de uma família rural, vem do interior, Exatamente. mas teve essa vontade de se comunicar? comunicar? É porque eu não gostava mesmo da roça, eu não queria trabalhar de sol a sol, fazer essa coisa de capinar lá no dia que é quente, no sol, não era muito a minha praia. Então eu logo fui desenvolvendo um talento por uma necessidade de fazer algo que fosse mais tranquilo, que fosse mais relacionado a algo que estivesse mais à vontade, na sombra, no ar-condicionado. Então eu queria isso, na verdade, para mim. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. Eu não queria trabalhar na roça. Esse negócio de fazer a roça, de plantar, de colher, de capinar, de plantar de novo. E era isso, a tua vida era isso até então? Exatamente, sempre foi essa. Eu comecei muito cedo trabalhando na roça, aos 7, 8 anos já produzindo porcos, fazendo parto lá de porquinha com leitão, lá aquela coisa toda, e fazendo os primeiros cuidados com os animais, como dizem lá no norte, os bezerrinhos, os terneirinhos, essa coisa toda aí, sempre foi na minha história de infância. Pois é, daí com 14 anos foi trabalhar na rádio, mas como é que foi aceito? No princípio não foi muito fácil não, porque eu chegava para fazer teste naquela época, um profissional de rádio era alguém que tinha um certo respeito social, inclusive, geralmente pessoas que vinham de uma outra realidade, não da zona rural como era o meu caso. Então eu chegava para fazer teste em rádio, o cara colocava, na época era fita rolo, Akai, Tascam, colocava lá a fita, fazia de conta que estava gravando, às vezes não estava gravando, essa coisa toda aí. Então era um pouco difícil. Mas aí depois, com o passar do tempo, que as pessoas foram percebendo que eu realmente tinha um certo talento, que eu gostava de fazer rádio, aí eu já estava treinando, preparado para essa coisa toda, então aí foi um pouco mais facilitado, acabei fazendo teste, passando e iniciei com alegria, eu posso dizer isso, que iniciei em uma grande rede de rádio e televisão na época. E como é que era o programa? Na época era um programa que fazia de tudo, né? Tinha notícia, tinha entrevista, tinha música. Eu nunca gostei muito de ler, e aí tinha algumas notícias para se ler no ar e eu não gostava muito. Nota de falecimento, que é comum em rádio AM, nota de falecimento. Exatamente, ligar, eu queria participar no ar. Sucesso, na época a música sertaneja estava em evidência, na época de 94, 95, começou a surgir mesmo com força a música sertaneja. Então toda semana tinha lançamento novo no vinil, dupla sertaneja nova acontecendo, de vez em quando passavam por lá. Então era interessante essa coisa toda, essa possibilidade de estar mais próximo também de quem fazia música, de quem cantava, então era bem legal essa parte no rádio. E depois veio a TV. Foi o segundo passo? Na verdade eu queria muito fazer TV desde o início, mas eu tinha algumas restrições e dificuldades, porque se dizia que em televisão você precisava de formação superior. Eu não gostava muito de estudar, mas eu acabei tendo que me adaptar a essa realidade, a essa situação. Então, quando eu comecei em rádio, eu deixei um pouco os estudos de lado, na verdade, aí mudava muito de cidade, trabalhei em várias emissoras de rádio, então tinha essa coisa toda aí. Mas aí depois, para a televisão, foi necessário realmente dar um tempo nessa coisa de ficar mudando de cidade, estudar realmente, e entrar com vocação, com seriedade nos estudos e tal. Então isso foi bem importante. Mas já morou em várias cidades, né? Por causa da televisão, por causa do estudo, por causa do rádio. O que foi essa história de morar no Tocantins? Ser repórter no Tocantins também? Como é que foi? Conta um pouquinho Foi dessa algo trajetória. bem interessante, porque eu morava em Santa Catarina, trabalhava em televisão, mas eu estava no início do meu curso superior em jornalismo e eu queria uma oportunidade de televisão. Eu já havia trabalhado em uma grande rede de televisão no estado de Santa Catarina, em um projeto no interior do estado, mas eu queria trabalhar em uma emissora que tivesse uma expressão maior, e foi essa oportunidade que eu tive. Me ofereceram para trabalhar em uma afiliada da Rede Globo no estado do Tocantins. Na época eu tinha um interesse muito grande em conhecer um estado novo, com uma cultura diferenciada, e aí foi essa oportunidade que eu tive. Em 2004 eu fui para o estado do Tocantins, transferi o meu curso, transferi toda a minha vida para lá, para uma região quente, difícil de se adaptar, e aí foi uma história muito interessante. Depois do Tocantins foi para onde? Depois do Tocantins eu retornei em um breve momento para o estado de Santa Catarina e mais tarde então fui para o Espírito Santo.
Espírito Santo novamente, uma mudança cultural, uma mudança climática, inclusive o clima do Espírito Santo é muito gostoso, mas é diferente do clima de Santa Catarina, muito embora tivesse uma relação até com a questão das nossas raízes, porque o Espírito Santo no seu interior tem a colonização palmeirana, a colonização alemã, a colonização italiana, e nós sulistas somos muito bem aceitos nessas regiões, isso é muito interessante. E aí depois eu mudei de novo. Eu já vi que gosta muito de desafios, eu gosto de mudar, gosto de conhecer culturas novas e me adaptar a uma nova realidade. Eu fui para Rondônia depois, mais tarde, trabalhei lá e só retornei... Também como jornalista, exatamente, também sempre, numa emissora. Ali já não tinha mais a história do rádio. Não, a história do rádio foi ficando para trás. Infelizmente, eu sempre tive vontade de conciliar, mas a partir do momento que eu comecei a ser visto como um profissional de televisão, o rádio foi se tornando algo secundário. Muito embora eu tivesse interesse, mas eu chegava nas emissoras de rádio e dizia, não, você é mais televisão, você já não está mais com esse aspecto, essa cara do rádio, eu quero alguém com cara de rádio e tal. Então você acaba... ficando um pouco distanciado. Exatamente, aí você também não consegue conciliar o seu tempo de televisão, das coisas da TV, com as coisas do rádio. Nem sempre é a mesma linguagem, tem uma certa diferença, um certo distanciamento, então essas coisas vão acontecendo muito assim, né? Porque a rádio é uma paixão também, né? Mas é algo muito muitas gostoso. vezes fica para trás. Todo mundo que faz rádio sabe que sempre diz que rádio é uma espécie de um vício, é algo que lhe dá muito prazer, que é muito gostoso, que tem uma interatividade muito grande com os seus ouvintes, com as pessoas que estão em casa, que ligam, que pedem a música, que querem informação, que acabam se tornando seus amigos, falando da vida. Muitas pessoas ligam, olha, agora tô grávida, estou muito feliz, não sei o que, a barriga está crescendo. A outra liga lá, olha, estou muito feliz, porque agora eu encontrei um namorado que eu tanto desejava. A outra te liga e diz que, olha, eu estou uma troca, triste. né, Exatamente, essa coisa toda aí das pessoas. Mas o Hernói não sabe ficar parado e depois disso ele entrou num novo projeto. Mas eu quero saber sobre esse novo projeto depois do intervalo. Até já. Mas como falávamos anteriormente, o mundo da comunicação não ficou parado na tua vida, né? Não, foi essa relação. Rádio, a televisão até hoje, mas depois tivesse a coragem de entrar no mundo do cinema, os documentários. Exatamente. Como é que iniciou esse? Eu diria que é o cinema mais simplificado de se fazer, que é uma janela da realidade, né? O documentarismo. Eu comecei ainda em 2004 com a produção de um documentário sobre o contestado, não que eu quisesse que esse material se tornasse um clichê da minha vida, contestado da minha vida e tal, não era exatamente isso, com uma facilidade maior para que as pessoas tivessem a oportunidade, por exemplo, o professor em sala de aula, como é que ele iria passar esse conteúdo? E nós queríamos uma coisa a mais, esse time diferenciado poderia vir com um documentário, com algo que pudesse retratar a nossa realidade de uma forma agradável de ser contada, né? É verdade, né? Nesse contexto. Mas aí, depois disso, eu acabei profissionalizando as minhas produções já em 2008. Que foi mordido pela mosquinha do prazer e aí foi... Essa coisa vai acontecendo na sua vida e tal. E aí em 2008 para 2009, uma festa da minha cidade, eu vi que tinha uma vocação muito forte para se tornar um produto interessante, que foi o Heimatland, a história do Kerb, uma festa alemã que já tem 100 anos e não era conhecido pelo resto do Brasil, a gente transformou. A tua cidade é produção. Piratuba? Isso, eu sou natural de Piratuba, me malcriei, eu costumo dizer que eu me malcriei, me criei em Piratuba, na zona rural, depois comecei a trabalhar e aí viajei o Brasil, mas eu sempre tive esses meus pés fixos por lá e sempre gostei de fazer coisas para a minha comunidade, para as pessoas de lá, isso sempre foi muito interessante. E aí depois entrou essa questão da produção de documentários sobre ferrovias, os 100 anos da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, que também foi um grande marco na história das ferrovias mundiais. Quais são as dificuldades de produzir um documentário? Sempre muitas dificuldades. Agora nós fizemos esse nosso mais recente, que é um docudrama com 85 atores, chamado Primeiro Assalto ao Trem Pagador. Contou uma história que as pessoas ouviam falar, mas tinham muita dificuldade em assimilar de como foi e essa concepção da história, que você tinha que pesquisar realmente, não havia muitos livros, não havia muito material. E não era para menos, porque além da audácia da ação, o que chamava a atenção da imprensa era a quantia elevada, 375 contos de réis.
Dinheiro que pagaria o trabalho mensal de 4.000 homens, suficiente para comprar pelo menos 26 grandes fazendas da região do oeste catarinense. O assalto ao trem pagador ecoou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, como um episódio ousado ocorrido no quilômetro 152. Pelas plagas da Argentina, segui campo afora e fui parar em São Tomé, onde deixei bons negócios engatilhados e voltei para Santa Catarina. E a gente produziu com atores amadores que ao longo do tempo foram gostando de se envolver com essa história, então isso foi muito interessante nessa concepção, né? E teve esse aspecto das pessoas se envolverem com a história. O Gabriel Satter, que é filho do Almir Satter, e não havia trabalhado com nenhum tipo de produção nesse sentido. Mas o mais importante é fazer algo de uma dimensão local se transformar em uma produção nacional. Então, na minha cidade mesmo tem essa coisa das pessoas acabarem conversando comigo no dia a dia, perguntando, mas você faz o quê? Tá, tudo bem, você faz documentário, mas trabalhar mesmo você faz o quê? Então as pessoas gostariam que eu trabalhasse na construção civil, cuidasse dos gadinhos lá no interior, na verdade, você não desistiu de um sonho, né? E mesmo com muita dificuldade, é visível ver o prazer que você teve em executar esse projeto e não tem nada te tirou a motivação para isso, né? O que tem? O que vem essa força de dentro? Sempre é um sonho? fui um lutador. Sempre quando alguém te diz, olha, isso não vai dar certo, então eu tenho que provar que isso vai dar certo. Então essa luta maior para que realmente se consolide. Então essa briga interior, vamos dizer assim, de você conseguir provar para as pessoas que é possível, que você é capaz, que você tem condições. E quais são os próximos projetos? Nós temos vários projetos, então as pessoas sempre me perguntam qual é o próximo projeto. Nós temos vários projetos e um desses vários projetos possivelmente que dê certo. Eu digo dê certo porque a gente tem roteiro, a gente tem já cenas gravadas, inclusive para produções que já estão acertadas para exibições nacionais, mas o que é que nós precisamos? Por vezes, grana para finalizar, dinheiro para finalizar isso. Como é que se faz isso? Mostrando... E agora já tem todo esse material para mostrar a qualidade do teu trabalho, isso é importante, né? Eu já vi que o medo, o desafio, na verdade, é o que te motiva, o que te faz crescer, o que te faz não deixar de sonhar. Eu continuo ainda muito tímido, né? Inclusive diante das câmeras. Mesmo trabalhando com câmeras, a gente às vezes não fica totalmente à vontade. Mas é um caminho que eu ainda quero percorrer muito e muito tempo, e eu já vi que o cinema, eu tenho conversado com profissionais, a família Barreto, por exemplo, está há mais de 50 anos no cinema nacional. Então, possivelmente, quando eu estiver com 50 anos de carreira, eu esteja razoavelmente bem preparado para dizer, olha, agora eu faço documentários com eficiência total. E já percebeu a evolução do teu primeiro documentário para o último? O que tu cresceu, o que tu aprendeu? Porque também não pode existir o medo de aprender, a gente aprende todos os dias. Exatamente, as formas de fazer, a gente conversava ali antes fora do ar sobre a questão de captação de áudio, essas coisas todas são extremamente pontuais e importantes. Por vezes algumas coisas que a gente acreditava que era um material que poderia ter uma singularidade em termos de produção, daqui a pouco se revela como algo não muito interessante, um assunto que você imagina, isso aqui as pessoas não vão querer saber, daqui a pouco é algo que, sabe, que as pessoas estavam esperando por isso. Então tem muito essa questão, nunca se sabe ao certo o que realmente pode ser uma grande motivação para que as pessoas venham assistir um ou outro documentário, venham se interessar por uma história. Olha, Enói, parabéns, obrigada por tudo. Eu agradeço o carinho. E que bom saber que no nosso estado tem alguém que luta e para deixar ainda a nossa história preservada e esse trabalho maravilhoso que tu fazes em TV também. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Prazer foi meu. Felicidades e parabéns pelo trabalho, essa sua equipe aí, que realmente é prestigiado todo o estado de Santa Catarina, e aí a palavra realmente é uma palavra aberta.